Lucas, capítulo 4, primeira ministração das casas de paz e milagres. Compartilhar hoje, ministrar hoje a palavra, e amanhã no TLC, no curso dos discípulos, nós retornaremos o treinamento. Você vai receber mais orientações de como compartilhar na sua casa de paz e milagres. Mas eu creio que se você abrir o seu coração, você já vai receber suficiente para ministrar na sua casa de paz e milagres. Amém? Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39, são apenas dois versículos, qual nós vamos basear a nossa ministração, o texto base da nossa mensagem. Está escrito assim: quando estão acompanhando, diga amém. Amém. Olha só o que diz a palavra de Deus, diz assim: deixando ele a sinagoga. Ele quem, irmãos? Jesus. Deixando Jesus a sinagoga, diga sinagoga. Foi para a casa de Simão. Diga casa. Diga sinagoga. Casa. Ora, a sogra de Simão, diga sogra de Simão, achava-se enferma com febre muito alta. E rogaram-lhe por ela. Diga, rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre. Diga, repreendeu a febre. E esta a deixou e logo se levantou, passando a servi-los. Diga, passando a servi-los. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar com você nessa noite, no nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra, pedimos ao Senhor que fale conosco, pedimos ao Senhor que ilumine os olhos do nosso coração, ó Deus, para que vejamos, ó Pai, os princípios da Tua palavra. Senhor, fala conosco de forma particular e pessoal. Meu Deus, que no meio das palavras humanas haja a palavra do Senhor falando com cada um dos Teus filhos. Espírito Santo, nós pedimos o Teu auxílio na compreensão das Sagradas Escrituras. Ajuda-nos, fale conosco, dá-nos revelação e conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Diga assim nessa noite: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, porque eu creio que ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida. Diga, eu me abro para recebê-la como luz para o meu caminho, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Amém, irmãos? Quero compartilhar com você a primeira casa das 7 casas que vamos compartilhar. É a casa da sogra. Fala para o seu vizinho, a casa da sogra. Veja, a casa da sogra é uma bênção, sim ou não? É. Veja só, sei que aqui o texto está falando que é a casa de Simão, mas a sogra estava lá na casa. Você sabe, se a sogra de Simão for igual a minha, a casa era da sogra. Porque assim, a casa é minha, mas é a casa da minha sogra, é ela que manda. Ela que governa, ela é a governanta da casa, entende? Os pratos deliciosos são dela. Ela apacenta os netos com tanta sabedoria. Ela contribui muito para que haja uma harmonia poderosa na nossa casa. Eu nunca briguei com a minha sogra. A minha sogra é um presente de Deus na minha vida. É uma casa da sogra, amém? Então veja só. Espero que depois dessa ela prepare uma noitinha abençoada. Olha lá. Aqui nós vemos que a primeira mulher, olha aqui para mim. Sabia que a primeira mulher da Bíblia que foi curada foi uma mãe. Amém. A sogra de Simão foi a primeira mulher da Bíblia a ser curada. Você sabe, sogra é duplamente mãe. A sogra aqui, ela é mãe porque ela era mãe da esposa de Simão, e ela é mãe porque ela era sogra de Pedro. Uma verdadeira sogra, ela é mãe 2 vezes. Você sabe, e Jesus, ele curou, a primeira mulher a ser curada foi essa mãe 2 vezes. Foi essa mulher que era mãe da esposa e também, certamente, ela tinha Simão Pedro como filho. Como filho dela. Era uma mãe duplamente. E você sabe, a primeira coisa
a primeira menção de algo na Bíblia, ela é muito significativa. Quando o Senhor, então, ao curar a primeira mulher, e essa mulher é uma mãe duplamente, Ele está passando uma mensagem para mim e para você. Ele se importa com esse perfil de mulher, Ele se importa com as mães. A minha palavra não é para as mães, apesar de hoje ser o dia delas. Mas eu quero que você abra comigo o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 1 Timóteo 2,15 nos mostra quão valioso esse ministério. 1 Timóteo 2,15, a palavra do Senhor diz assim: vou abrir na minha versão porque está um pouco diferente, você pode acompanhar aí. Está escrito assim: todavia será preservada através de sua missão de mãe. Diga, missão de mãe. Se ela permanecer em fé, em amor, em santificação, com bom senso. Diga assim, mãe é uma missão. Diga assim, ser mãe é uma missão. Veja, eu quero fazer esse parêntese aqui, quero pedir para todos ficarem de pé. E eu quero, nesse momento, que nós oremos pelas mães que estão aqui. Porque ser mãe é uma missão. Quantas mães nós temos aqui? Pega a sua mão, só você que é mãe. Fica com a sua mão erguida. Tem alguma mãe perto de você? Então, passa a mão sobre o ombro dela. Se ajude alguma mãe que estiver perto de você. As mães continuam com a mão erguida. Ser mãe é uma missão. Passa a mão sobre o ombro dessa mãe. Sabe, existem muitas mulheres que elas sonham de ser missionárias na Europa, nos Estados Unidos, na África. Mas você sabe, a primeira missão que você precisa querer é ser mãe. Hoje em dia nós vemos num mundo onde as mulheres não querem ser mães. Você conhece por aí alguma jovenzinha que ela fala que ela não quer ser mãe? Às vezes até crente. Mas você sabia que para Deus ser mãe é uma missão? É um ministério. O Senhor diz que a palavra de Deus chama isso de missão, de ministério. Jesus, a primeira mulher que Ele curou, foi uma mãe que era mãe duas vezes. Era mãe de uma filha e foi mãe de um genro. Por isso eu quero que você ore com todo o encargo, com todo o coração por essa mãe que está do seu lado. Ore para que ela possa cumprir bem o ministério chamado, a missão dela de ser mãe. Ore por ela agora. Ore por ela. Ore abençoando a maternidade dela. Abençoe a maternidade dessa mãe. Ore por cada uma dessas mães que estão aqui no nosso meio. Ore porque o Senhor capacite cada uma delas no ministério que o Senhor as tem chamado, nessa missão de serem mães. Oro declarando que o Senhor as capacitará. Oro declarando que elas serão bem-sucedidas em sua maternidade. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh, o Senhor se importa com cada uma delas. O Senhor se importa com cada uma delas. Oh Deus, e por isso nós declaramos a capacitação do alto sobre elas. Elas serão bem-sucedidas, elas terão sabedoria para desempenharem bem o chamamento do Senhor para elas, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor na vida dessas mães. Fala para essa mãe que está do seu lado, parabéns para você. Agora veja. Ainda nessa introdução, eu quero falar para você que Jesus, o ministério de Jesus, o nosso ministério precisa ser como o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele acontecia em dois lugares. Ele acontecia na sinagoga e ele acontecia nas casas. No versículo 38, olha lá, texto de Lucas, no capítulo 4, versículo 38, volte para lá. A palavra do Senhor diz que
Jesus tinha acabado de sair da sinagoga. E o que aconteceu ali naquela sinagoga? Houve libertação. Um homem foi liberto. Mas assim que Jesus sai da sinagoga, para onde que ele vai? Ele vai para uma casa. E lá naquela casa o que aconteceu? Cura. Na sinagoga houve libertação. Na casa houve cura. Olha para mim. Conosco deve funcionar da mesma forma. Por um lado, as pessoas vêm até nós. Por um lado, as pessoas vêm numa reunião, num espaço de reuniões como esse, e elas recebem a palavra. E a própria palavra diz que conhecereis a verdade vai fazer o que, irmãos? Vai libertar. Então Jesus estava ali na sinagoga pregando no dia de sábado. Se você acompanhar um texto anterior, se você pegar o subtítulo, se você tiver com a sua Bíblia de papel, você vai ver que exatamente foi isso que aconteceu. Em primeiro lugar, Jesus estava na sinagoga pregando e houve libertação ali. Mas depois Jesus foi para uma casa, a casa da sogra, a casa de Simão. E ali houve cura. Veja, conosco é assim também. Por um lado, nós vamos nas reuniões, no templo, no salão da igreja, para receber libertação. A palavra vem nos libertando. Mas por outro lado, nós também precisamos ir nas casas levar cura. Por um lado, nós trazemos as pessoas para receberem libertação através da palavra. Por outro lado, nós vamos nas casas levar curas. Amém, irmãos? Veja, é isso que vai começar a acontecer a partir dessa semana. Na verdade, com mais ênfase. Nós vamos continuar nos reunindo no salão, vamos convidar as pessoas, mas também nós iremos em várias casas levar cura. Amém? Veja, assim era o ministério de Jesus, assim também deve ser o nosso ministério. Nas casas e no templo. Diga para o seu vizinho, nas casas e no templo. Interessante a respeito dessa mulher, a respeito dessa senhora, é que a enfermidade havia paralisado ela. Você sabe, enfermidade é algo que paralisa a pessoa. Ela estava acamada. Ela estava doente dentro da casa. A enfermidade muitas vezes paralisa as pessoas. E nesses dias nós vamos em muitas casas onde pessoas podem estar paralisadas. Pessoas podem estar prostradas. E aquela mulher, ela estava duplamente marginalizada. Você sabe, hoje em dia, em muitos lugares, as mulheres são tidas como inferiores. Em muitos lugares é assim. As pessoas tratam as mulheres como se fosse inferior ao homem. Então, agora você imagina nos dias de Jesus. Se nos nossos dias nós ainda percebemos esse desprezo, essa marginalização a respeito da mulher, você imagina nos dias de Jesus. Então, em primeiro lugar, essa mulher, ela já tinha essa dificuldade. Em segundo lugar, além dela ser mulher, ela estava doente. Os doentes naquela época, eles eram vistos como alguém que estava debaixo de maldição. Aquela pessoa está doente é porque ela está sem a bênção de Deus. Então essa mulher, ela estava desse jeito. Além dela ser mulher, já ser tratada com desprezo, ela estava doente. Mas sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que o Senhor, Ele não veio para os salvos. Ele não veio para os sãos, mas Ele veio para aqueles que estão doentes. Amém. Jesus, Ele estava ali na sinagoga atendendo aquele que precisava de libertação. Mas Ele também foi lá na casa daquela mulher que talvez, por uma circunstância que ela estava vivendo, ela jamais iria ter essa oportunidade. Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir a santa. O Senhor, Ele escolhe as coisas desprezadas. Aquela mulher, ela estava nessa situação. Ela era mulher e estava doente. Talvez, se alguém olhasse de fora, iria olhar para ela com esse desprezo. Além dela ser mulher, essa mulher aí está debaixo de maldição. Mas foi justamente essa mulher que o Senhor levantou. Justamente essa mulher que o Senhor operou cura. Quantos dizem amém? Veja, o Senhor veio para esses. É interessante porque, não sei se você sabe, mas até na sinagoga havia um lugar específico para as mulheres. Elas não ficavam, como nós temos hoje aqui, tudo misturado. Não, as mulheres elas tinham um local específico. E é interessante que Jesus foi até essa mulher. Veja, humanamente falando, seria difícil ela ter acesso a Jesus, se não fosse pelo fato dela ser sogra de Simão. Mas Jesus vai até esses que são desprezados.
Veja, irmãos, hoje nós somos os pés e as mãos de Jesus aqui na terra. Talvez, dentre essas quase 40 casas de paz e milagres, seria difícil alguém vir para uma reunião como essa. Mas sabe o que vai acontecer? Você chegou até essa pessoa, chegou até esse familiar, pediu para ele a oportunidade de estar ali durante 7 semanas, e Jesus vai entrar na casa dessa pessoa também. Quantos dizem glória a Deus? Oh, aleluia, irmãos. Sabe, no verso 38, a palavra diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, mas rogaram-lhe por ela. Rogaram-lhe por ela. Só haverá mudança onde houver intercessão. Fala para o seu vizinho, só há mudança, irmão. Onde há intercessão. Veja, aquela mulher estava enferma, estava doente. Mas o milagre começou a acontecer porque alguém foi até Jesus rogar por ela. Veja, nós temos que ser como esses discípulos. Esses discípulos que foram até Jesus falaram: Senhor, opera cura na vida dessa mulher. Veja, talvez você vai ter muitas casas onde pessoas vão estar enfermas, vão estar doentes. Nós precisamos ser como esses discípulos. Nós precisamos ir até Jesus e falar: Senhor, opera cura nessa mulher. A Bíblia diz que mais do que pedir, eles rogaram. Sabe, tem um texto lá de Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Abra lá para mim, por favor. Êxodo, capítulo 2, versículo 23. O povo de Israel ficou por mais de 400 anos como escravo no Egito. Veja, mas por que eles ficaram tanto tempo trabalhando como escravos? A palavra do Senhor diz aqui em Êxodo 2, 23: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão. Veja, irmãos, por que o povo de Israel, a Bíblia diz que nós vemos que eles ficaram quase 400 anos debaixo de servidão. Por que eles ficaram tanto tempo daquele jeito? Porque eles nunca clamaram a Deus. O dia que eles clamaram a Deus, o Senhor ouviu o seu clamor, ouviu o seu gemido. Por que Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe? Porque só depois de 3 dias que resolveu clamar. Veja, assim também é na minha vida e na sua vida. Situações só mudam quando você resolve rogar a Deus, clamar a Deus. Situações só mudam quando você resolve orar ao Senhor. Veja, Ele estabeleceu que fosse assim. É como eu gosto sempre de dizer: existe a caixa d'água e a torneira. A sua oração é essa torneira. A caixa d'água é as bênçãos de Deus que já foram liberadas. O que diz lá em Efésios 1, verso 3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o que, irmãos? Vai nos abençoar? O que Ele fez? Já nos abençoou com o quê? Com toda sorte de bênção espiritual aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Veja, fala para 2 ou 3 irmãos: o Senhor já te abençoou, irmão. Você já é abençoado com todo tipo de bênção. Pastor, mas por que ainda não manifestou? Fala para o seu vizinho: a torneira talvez está fechada. A caixa d'água são as bênçãos que o Senhor já liberou. Mas se você não abre a sua boca, a água não vem. Apesar de já ter liberado para você, a caixa está cheia. Mas você precisa rogar, você precisa orar, você precisa interceder. Quantos dizem amém a respeito? Amém. Veja, aconteceu essa mudança porque os discípulos foram ali. Nós, esses dias, em cada uma das casas que nós vamos entrar, nós vamos ver muitas necessidades. Pessoas realmente precisando de paz, de milagre. Nós vamos ser esses discípulos que vamos rogar a Jesus para que o milagre aconteça em cada casa. Amém, irmãos? Segundo lugar, a respeito dessa questão da intercessão, é que você precisa crer que o poder de Jesus afeta tanto o natural quanto o espiritual. Digo, o poder de Jesus. O poder do nome de Jesus. Então todos juntos, diga assim: o poder do nome de Jesus afeta o natural e afeta o espiritual. Amém, irmãos? Mas por que eu estou falando isso? Porque
talvez nós vamos nos deparar com pessoas que elas vão ser muito naturais. E elas vão às vezes, falar, não, é porque eu tomei muito sorvete, tomei muito gelado, aí eu tô com a garganta assim meio ruim mesmo. E aí ela acha então porque a causa da dor dela, ou da enfermidade dela é de origem natural, então você não precisa orar, porque afinal de contas foi uma consequência de algo natural. Mas veja, o poder do nome de Jesus é para situações naturais e é para situações espirituais. Como estão entendendo? Diga amém. Amém. Olha, abra lá, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, verso 9. Depois deixa marcado aí no nosso texto base de Lucas. Abra lá para Filipenses capítulo 2, versículo 9. O que você encontra, diga amém. Amém. A Bíblia está escrita assim: pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima, que é sobre todo nome. Veja, o nome de Jesus está acima do nome da dengue, sim ou não? Sim. O nome de Jesus está acima do nome de gripe H1N1, sim ou não? Sim. O nome de Jesus está acima do nome de câncer, sim ou não? Sim. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome dele está acima de todo nome. E aqui interessante, irmãos, esse texto de Lucas, capítulo 4, volta lá para nós, por favor. Versículo 39, a palavra do Senhor diz o seguinte: inclinando ele, repreendeu o que, irmãos? O que Jesus repreendeu? A febre. Repreendeu a febre. Repreendeu a febre. Repreendeu um sintoma. Repreendeu algo biológico. Ele repreendeu a febre. Veja, nós podemos repreender dor de cabeça também, sim ou não? Você pode repreender dor de garganta também, sim ou não? Você pode repreender os efeitos da dengue, sim ou não? Veja, talvez você vai entrar em muitas casas que pessoas vão estar sobre essas enfermidades. Eu quero falar para você, você pode e deve orar repreendendo os efeitos dessas enfermidades. Amém? Veja, Jesus aqui, talvez não sei que aquela mulher tinha, não sei se era uma espécie de dengue da época, mas ela estava acamada, estava com febre. Jesus foi lá e repreendeu a febre. Quantos dizem amém? Você sabe que febre é algo perigoso. Dependendo da temperatura que o corpo chega, pode trazer consequências graves para a pessoa. Pode trazer consequências graves. Por isso há um tratamento, por isso que você deve tomar certas precauções quando a pessoa está com uma temperatura muito alta. Então aí a pessoa, muitos fazem muitas coisas, né? Eu nem sei se às vezes é correto ou não. Estamos ali com um enfermeiro, o Rico pode falar melhor. Você pode perguntar para ele o que deve fazer quando alguém está com muita febre. Amém, Rico? Ele vai estar ali no final, aí você pode perguntar para ele o que fazer. Bom, mas uma coisa que você pode fazer com certeza é repreender a febre. Jesus repreendeu a febre. Você pode repreender dor de cabeça, você pode repreender dor na coluna, você pode repreender qual que seja a dor ou o efeito que a pessoa está sentindo. Mas nós sabemos que também existem causas naturais e espirituais. Quero mostrar para você, por exemplo, um texto de Marcos. Marcos capítulo 9, verso 25. Veja, então, entenda que você pode, o nome de Jesus, ele está acima de enfermidades, tanto de origem natural quanto espiritual. Você não precisa ficar preocupado com isso. Será que essa pessoa está assim porque ela é algo espiritual? Isso não interessa. O nome de Jesus está acima disso. Olha lá. Nós vemos aqui no texto de Marcos, capítulo 9, versículo 25, um jovem que ele tinha algumas enfermidades, alguns problemas. Ele era mudo, ele tinha surdez, né? Agora, ou seja, ele não ouvia, ele não falava. Tinha essas doenças na vida dele. Mas perceba como é que Jesus tratou essa situação. Olha lá. Marcos 9, versículo 25, quando se encontraram, diga amém. Amém. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o que, irmãos? O que Jesus repreendeu aqui agora? Repreendeu o espírito imundo. Repreendeu o espírito imundo que causava a mudez e a surdez. Veja, então muitas vezes se você tiver a percepção, se perceber que algo que um irmão está passando, uma enfermidade que ele está passando é espiritual, você pode repreender o espírito maligno que está trazendo aquilo ali. Outra hora, talvez aquela pessoa está ali porque realmente foi de uma origem natural. Você pode repreender também. Como estão entendendo? Diga amém. Amém.
O nome de Jesus está acima de todas as coisas. Quantos dizem glória a Deus? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você sabe, enquanto nós vamos estar trabalhando esses dias, orando por pessoas, eu quero dar uma palavra de encorajamento para você. Enquanto você está trabalhando em favor dessas pessoas, Deus vai estar trabalhando a seu favor também. Abra lá em Jó capítulo 42, verso 10. Quando você estiver ali orando por pessoas, por enfermos, por milagres de tantas pessoas, quero falar para você, enquanto você está fazendo isso, Deus está encomendando o seu milagre. O Senhor está encomendando o mover dele para você. Veja, por que nós sabemos disso? Olha o que aconteceu aqui em Jó 42, verso 10. Só os que encontraram, diga amém. Se você quiser achar mais fácil, Jó está antes do livro de Salmos. Olha só o que diz o texto da palavra. Diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Fala para 2 ou 3 irmãos, você vai ter uma virada nesses dias. Deus vai promover uma virada nesses dias. E virou o Senhor o cativeiro de Jó. Quando, irmãos? Quando é que aconteceu isso? Quando ele orava pelos seus amigos. Veja, isso vai acontecer com você também. Quando você estiver orando lá para aquelas pessoas que talvez nem tem tanta intimidade assim, Deus vai trazer uma virada na sua vida. Deus vai trazer uma virada financeira, uma virada familiar. É isso que vai estar te esperando para esses dias. Quantos dizem amém? O Senhor vai promover uma virada. Oh, aleluia! Sabe, e a nossa expectativa é que aconteça com muitas pessoas o que aconteceu com a sogra de Pedro. Olha lá, volta para lá para o texto, por favor. Não deve ser assim, você não precisa ficar com essa expectativa no sentido de trazer uma cobrança para a pessoa. Porque olha, eu quero falar para você, você vai ver muitas pessoas sendo abençoadas nesse período, nessas 7 semanas. Amém. Quando você colocar os pés aí nessa casa que você organizou, essa casa vai mudar o ambiente. Vai mudar o casamento, vai mudar a harmonia ali. Agora, é muito importante, nós gostaríamos muito que acontecesse como aconteceu com essa mulher aqui. Mas sabemos que nem sempre isso acontece. Mas aqui é o grande exemplo do que uma pessoa verdadeiramente tocada pelo amor de Deus, ela reage. Olha o que diz o verso 39. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. O que aconteceu, irmãos? Logo se levantou, e o que? Passou a servi-los. Passou a servi-los. Levantando-se logo, servia-os. A minha versão está passando a servi-los. Ou seja, ela não serviu, não foi só aqui, nessa ocasião. Ela, na verdade, ela entrou para o ministério de Jesus. Ela passou a servir Jesus e os discípulos continuamente. Continuamente. Ela passou a ser a cozinheira, talvez, do ministério, não sei. Veja, mas ela passou a servir. Alguém que realmente é tocado por Deus, ele não tem como ele não servir ao Senhor. Alguém que verdadeiramente é tocado pelo amor do Senhor, não tem como o amor de Deus nos constrange. Ele passa a servir. Agora, é verdade que nem sempre todos têm essa revelação. Mas interessante você perceber algo. Em nenhum momento Jesus sugeriu nada para ela. Aqui em nenhum momento você vê Jesus pedindo para ele: olha, agora você foi curada, você estava aí marginalizada na cama, doente, as pessoas olhando para você como se fosse alguém amaldiçoado, né? Você estava aí, o seu destino é ficar aí enclausurado nesse quarto. Agora, pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, você se levantou, agora então, vem servir. É você vir servir. Veja, em nenhum momento você vê Jesus falando isso. Em nenhum momento você vê Jesus insinuando isso. Por quê, irmãos? Porque as pessoas precisam ir porque elas querem. Por uma decisão, porque elas foram tocadas pelo Senhor. Veja, eu quero pedir para você também. Você vai entrar em muitas casas que as pessoas vão ser abençoadas. Elas vão ser transformadas, o ambiente vai mudar. Você vai perceber isso, elas vão contar para você. Muitas vezes elas não vão nos seguir, nos acompanhar. Elas não vão, talvez, entrar, né, no ritmo que nós gostaríamos que elas entrassem. Muitas vezes você vai ver até ingratidão. Jesus, certa vez ele curou 10 leprosos. Só um veio para a graça. Só, cadê os outros?
os outros não vieram. Sabe? Então, que o seu coração possa estar livre de expectativas humanas. Que o seu coração possa estar voltado para o Senhor. Você está fazendo porque é para Ele. Nós não entendemos, diga amém. Nós estamos fazendo porque é para Ele. E tudo que nós fazemos, quando nós cantamos, agora há pouco, é muito pouco. É pouco perto de tudo aquilo que nós temos recebido e já recebemos. Quantos dizem amém? Se coloque de pé no seu lugar.